Hoje é dia do médico e para lembrar essa data, o Jornal da Câmara debate a importância do médico de família, especialidade pouco valorizada, mas essencial no dia a dia de comunidades carentes. Nosso convidado é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Gustavo Gusso. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. No Brasil não é fácil encontrar essa especialidade, né? Infelizmente ainda a especialidade é pouco conhecida aqui no Brasil, né? E a gente está tentando aumentar o número de especialistas, mas a procura pelos graduandos, né, as pessoas que fazem medicina, ainda não é tão grande, né? A gente tem uns dados aqui, 3.253 profissionais para uma demanda crescente estimada em 100 mil. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente calcula que um médico de família dá conta de 2.000 pessoas, é o número que os europeus usam, Holanda, Canadá. Teoricamente, os países deveriam ter, então, um médico de família para 2.000 pessoas. Como o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o cálculo é mais ou menos simples, deveriam ter 100 mil médicos de família no país. Falta interesse por essa especialidade? Falta interesse, as pessoas têm uma cultura no Brasil de ir direto para o especialista que a gente fala focal, ou seja, que cuida de uma área, né? Então, tem dor de cabeça, vai no neurologista, tem dor na perna, vai no ortopedista e assim por diante. E, teoricamente, o sistema de saúde não deveria funcionar exatamente assim. As pessoas deveriam, cada um, ter o seu médico, que o médico de família faz a função do antigo clínico geral, mas se especializou para isso, fez residência, etc. e tal. Então, é uma organização mais moderna do antigo clínico geral, né? E aí, se a pessoa precisar, claro, o médico de família encaminha para o ortopedista, encaminha para o neurologista, mas, teoricamente, o ideal não seria assim, cada um ter 5, 6 médicos, porque descoordena o cuidado. Então, todo mundo que está em casa tem parentes, provavelmente, que frequentam 3, 4, às vezes 5, 6, 10 médicos, cada um dá um remédio. É importante ter alguém, que a gente fala, que exerce a função de generalista, né, para coordenar toda esse tratamento de vários problemas. As pessoas hoje em dia tem muitas um termo que a gente usa é comorbidades, que elas têm vários pequenos problemas, né, e que fazem disso um problema grande. O problema não é a dor na perna, mas é a dor na perna, com a diabetes, com a pressão alta e com a dor de cabeça, com a enxaqueca, transforma a pessoa, e um problema que é pequeno, às vezes cresce porque são vários pequenos problemas, né? Agora, por que se associa o médico de família às comunidades carentes aqui no Brasil? Por uma questão histórica, o governo brasileiro, sempre quando vai organizar o sistema, ele começa por comunidades carentes, etc. E, culturalmente, os planos de saúde sempre venderam. Quando vendem o plano, eles falam assim, quando você ficar doente, você vai poder ir no especialista que você quiser, etc. e tal. Então, quer dizer, foi criando uma cultura que não é recomendada. Então, se a gente for ver a fundo, o que acontece é mais ou menos o contrário. Nos países super desenvolvidos, tipo Noruega, Holanda, Dinamarca, etc., todo mundo, quem for morar na Noruega e for rico, tem o seu médico de família. O governo e mesmo planos privados nesses países, eles vendem o contrário, que você vai ter um seu médico de família. O comércio é diferente do que é feito aqui no Brasil historicamente. Então, houve um erro histórico, porque a gente copiou um sistema de saúde que hoje a gente sabe, que noticialmente, a gente sabe, né, na televisão está todos os dias, que é o americano, que é um modelo que está falido praticamente. O Obama está tentando reverter um erro histórico, a gente copiou um modelo que é um modelo que não deveria ser o copiado, né? Claro, se eu quiser fazer um computador, um celular, eu vou lá nos Estados Unidos aprender como é que se faz um celular. Agora, sistema de saúde, os americanos não sabem. Então, a gente copiou uma coisa errada. E aí, qual é a solução? A solução é reformar o sistema, né? E o que o governo está tentando fazer. O Mais Médicos é um pouco reflexo disso, né? Os médicos que estão chegando, as pessoas falam um pouco disso, mas se você for perguntar lá para o cubano, para o espanhol, eles fizeram residência de medicina de família. Ontem, a gente recebeu aqui no Jornal da Câmara o Ladislau Rosa, Sim. Presidente do CREMESP. Isso, ele é o presidente da Câmara Técnica de Medicina de Família do CREMESP. Então, ele esteve aqui conosco ontem e a gente está avaliando essa pesquisa do Datafolha que o próprio CREMESP encomendou. É impressionante, porque tão logo o senhor começou a falar, doutor Gustavo, o senhor pontuou que também existe um problema aí no âmbito do seguro-saúde. O seguro-saúde consegue não agradar o consumidor numa ponta e não agradar o médico na outra. Uhum. Porque eles vendem uma coisa errada. Em vez de... Agora,
a população, o consumidor, vamos chamar assim, mesmo quem usa o plano privado, acaba sendo vítima, porque se você chega e fala assim, eu vou comprar, você vai ter o helicóptero, vai ter o avião, vai ter o neurologista a hora que você quiser, você fica, quer dizer, então é bom, né? Quer dizer, mas isso, na verdade, não é o ideal. O ideal seria o plano falar assim, quando você precisar, no dia que você precisar, você vai ter acesso ao seu médico de família, que não vai estar super lotado de paciente, e se ele precisar, ele vai te encaminhar para um neurologista e você vai ter acesso a esse neurologista rapidamente. Pro forma. Pois não. Então, quer dizer, o sistema deveria ser vendido dessa forma. Agora, só que eles deixam muito a desejar, né? Como então, mostrou essa pesquisa. Agora, foram vendendo. Essa coisa de que você quiser especialista, vai a hora que quiser, isso é inviável, né? Não é só inviável, como não é recomendado. Porque se você tem uma dor, por exemplo, nessa região, como é que eu sei se é cardiológica, pulmonar, se é músculo-esquelética? Às vezes demoro 40 minutos numa consulta para determinar de que lado que é. Como é que eu vou... Estou com uma dor nessa região, eu vou folhear um manualzinho do plano para saber se eu vou no cardiologista, no pneumologista ou no ortopedista. Mas em relação ao médico de família que o senhor falou que há um paradigma a ser quebrado. Sim. Certo? Uhum. Aqui no Brasil associa-se o médico de família à questão de comunidades carentes por raízes históricas, o senhor pontuou isso, explicou essas raízes históricas. Em países mais desenvolvidos, o senhor citou a Noruega e a Holanda entre eles, o senhor fundamentou que o médico de família é uma especialidade, inclusive prestigiada do ponto de vista de política pública. Muito prestigiada. Na verdade, 40%, em média, 40% de todos os médicos europeus e canadenses são médicos de família. Mas aqui no Brasil, com todo o respeito que eu tenho alguns amigos que são médicos, a Adriana também conhece muitos profissionais da área médica. Aqui a gente tem alguns vereadores que são médicos, pelo menos 4, 5 vereadores que são médicos, uma pediatra, um cardiologista, clínico geral. A questão é muito simples, não existe glamour na escolha do médico de família. Aí a gente está tendo um problema que é um problema de imagem. Você tem total razão, isso é um fato e mundial. Se você perguntar para o estudante de medicina norueguês, provavelmente muitos não vão querer fazer medicina de família também, né? Existe essa coisa que você falou do glamour, da cirurgia, da especialidade, de cuidar de gente grave, de salvar vidas e de tal. Isso realmente a medicina de família não tem. Por isso que nesses países há todo um incentivo governamental para que os estudantes possam escolher essa área, em termos de pagamento, em condições de trabalho e tudo mais. Então, plano de carreira e etc e tal, né? Quer dizer, então o estudante nesses países, eles acabam escolhendo a especialidade não tanto porque eles querem, têm um desejo de serem médicos de família e não tem um glamour também na Noruega, na Holanda. Agora, o sistema organizado assim, o sujeito que entra na faculdade, ele sabe que 40% dos formandos vão ter que fazer medicina de família. O programa da Fernanda Lima na TV Globo, Amor e Sexo, levou ontem uma urologista, uma mulher que fez especialidade em urologia. Você sofreu preconceito por ter escolhido a urologia? Principalmente da classe médica. O médico de família sofre preconceito da classe médica, como ela disse lá no programa? Muito preconceito, assim, até desconhecimento da classe médica, né? Tem médicos que não sabiam recentemente que a medicina de família é uma especialidade reconhecida no Brasil desde 1981. Quer dizer, e as pessoas, existem, assim, aquelas conversas de corredor, né? O médico de família é o cara que não conseguiu fazer outra especialidade, o médico de família é aquele cara que cuida de... pobre, é o médico de família aquele cara que trata de gripe ou faz check-up, enfim, é um monte de coisa, de conceitos errados e não é isso que é verdade. A gente, teoricamente, não tem uma classe social específica, teoricamente não tem um órgão específico e teoricamente a gente não faz só check-up. A gente lida com problemas de saúde, hipertensão, diabetes, asma, etc e tal, e resolve uma grande parte e quando não resolve, somos os primeiros a ligar para os colegas médicos e falar, por favor, preciso de ajuda. Ou seja, o médico de família tem que fazer um tratamento de imagem. Precisava fazer, né? Por isso que nós estamos aqui, né? É isso. Né? Obrigado ao Gustavo Gusso, que é médico, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Médico de Família, né? Dessa especialidade. Tentou pontuar aí um problema simples, a falta de glamour que leva a essa percepção de que médico de família está associado a comunidades carentes. Obrigado, valeu, até a próxima entrevista. Eu que agradeço.